que existe uma maldição na Torá se você não cumprir todos os mitzvot. Sabiam disso? Ah, mas isso foi Roma que enxertou. Mentira! Não foi Roma que enxertou, porque isso também está na Torá. E a Yoshua disse que Josué, que tem que se cumprir a Torá, é muito difícil. Ele fala aos seus servos. O próprio Moshe percebeu que servir na Torá não era brincadeira. Ele chorava para seguir a Torá. Ele sabia que a Torá, viver debaixo daquele jugo que existia naquela época, de tanto sangue que era derramado, era muita morte. Aí eu vou dizer para você coisas aqui que eu vou provar para essa turma toda, que estão aí cheios de legalismo, não estão cumprindo Torá coisa nenhuma. No capítulo 18 de Levíticos 18, versículo 22. A Torá ensina isso. Tu não deitarás com outro homem, como se fosse mulher. Isto é abominação. E nem te deitarás com qualquer animal para que te sujares com ele. E nem qualquer mulher se porá diante de um animal para se deitar com ele. Isto é perversão. Não vos sujeis com qualquer destas coisas, pois em tudo isto estas nações estão contaminadas, as quais eu vos expulso diante de vós. E a terra está contaminada, portanto eu vos visito a iniquidade dela. E a própria terra, ela mesma vomita seus habitantes. Então veja bem, a Torá tem esse mandamento, que o homem não deve se deitar com outro. Isso também, mas está vendo? Mas não está dizendo de mulher, então mulher pode. Foi uma herege veio falar para mim. Isso aqui se estende a homem. Quando está falando homem, é homem e mulher. Então isso é o mandamento da Torá. Qual é a pena que deve ser aplicada quando essa transgressão ocorre? Porque assim, a Torá, ela tem um mitzvot e ela tem um mishpat. O que é o mitzvot? Mandamento. O mishpat é a aplicação da justiça da própria Torá. Então você transgrediu, eu vou ver qual é a pena no julgamento, no mishpat, que se aplica a essa transgressão. Então, o mishpat, para julgar essa situação, está no capítulo 20, versículo 13. Toda vez que você lê Torá, você está lendo, estudando a Torá, você está vendo o mandamento. Você tem que depois achar a pena que é aplicada para aquele mandamento quando ele é violado. Vocês estão compreendendo? No capítulo 20, versículo 13, se um homem, aqui está a aplicação, se um homem também deitar com outro homem e ele deitar-se com uma mulher, eles cometeram uma abominação. Eles certamente serão postos à morte, e o sangue deles estarão sobre eles. Então veja bem, aqui no capítulo 20 está aplicações da lei. Então o que tem que ser feito com um homem que se deita com outro homem? No caso, lesbianismo e homossexualismo. O que tem que ser feito? Matar
que matar. Ah, mas aí, então você não cumpre Torá, você é mentiroso. Eu sou mentiroso. Vocês estão compreendendo? Nós somos mentirosos quando falamos que estamos cumprindo Torá. Aí vem esse pseudo-judeu, põe um kippah na cabeça, um talite e uma torazinha e fica, porque eu agora cumpro Torá. Eu estou fazendo festival, eu estou cumprindo Torá, mentira! Mentira! Em primeiro lugar, a legislação do nosso país nos colocaria na cadeia. Que essa Torá era a legislação do povo israelita, que se tornava uma nação. Eles eram nômades, saíram do Egito, eles não tinham leis. O Yahweh deu a ele a Torá, e Moshe legislou de acordo com a Torá do Eterno, que eram os 10 mandamentos. Então, Moshe criou as extensões dos estatutos, e criou estatutos. E o Eterno disse: eu serei na sua boca, você será Elohim. Em outras palavras, o que você fará está falado. O que você escrever na Torá, eu te dou uma procuração no meu nome. Faça no meu nome. Então Moshe foi fazendo. Só que o Moshe esqueceu de uma coisa mais importante, que o Mashiach deixou claro. Você lembra qual é? Que era para aplicar, antes de tudo, a rahamim, a piedade, e não o sacrifício. Mas eles ficaram tão preocupados com seguir. Aí essa turma que está dizendo por aí: eu sou judeu, eu sou seguidor de Torá. Mentira. O Estado de Israel foi o terceiro Estado do mundo a promover casamento homoafetivo. Legalizou descaradamente, o Estado israelita foi o terceiro Estado que colocou o casamento, legalizou o casamento homoafetivo. Mas é porque Israel é moderno. Olha, mas não ia tolerar os rabinos que estão lá, radicais, ultra-ortodoxos. Não fizeram protesto na rua, não fizeram nada. Mas por que nós não vamos fazer isso? Porque hoje o homossexual tem uma opção. Ele tem o sacrifício de quem por ele? Do Mashiach. Se ele falar: eu vou largar essa vida, eu vou me libertar desse chabinho, o Mashiach vai ajudar ele a se libertar. Amém? E a Yahushua vai ajudá-lo, como a gente conhece casos de pessoas que manifestavam com espíritos imundos, que faziam a pessoa ser homossexual. Então, quando eles estão falando por aí, irmão, não estou falando mal, esses caras têm que tomar vergonha na cara e se alinhar com a verdade. Por favor, eu não estou bravo, nem nervoso. Queria que o irmão seja nervoso. Não é nervoso, é meu jeito mesmo. Esses caras têm que tomar vergonha na cara, gente. Estou seguindo o Torá. Tá bom, você está seguindo o Torá? Estou, porque agora eu guardo o Shabat. Eu ando com o kippah na cabeça. Eu estou com talite. E eu comprei na editora Sefer a Torá. Não está seguindo nada, meu irmão. Sabe de nada, inocente. Não é assim que fala? Sabe de nada, inocente. Você está seguindo é nada. Você está seguindo é religião. Está cheio de pastor aí que são loucos, devoradores, colocando kippah na cabeça e talite. Não sabe nem o significado de um talite e de um kippah. Não sabe nem o que significa um tzitzit. Mas estão aí, ó. Tem umas igrejas que caem no poder já. O rabino fazendo o povo cair no poder. É sério. Aí vem esse camarada falar de mal de mim. Eu não estou com raiva dele não. Mas é uma resposta. E eu vou dar na palavra. Mandando as pessoas: não acione o Rosh Daniel, porque ele é antissemita. Ele está ensinando os irmãos a se desviar do judaísmo.
Irmão, eu me ensino mesmo, tudo que eu vejo que tem demônio no meio, que tem ensino satânico. Eu esqueci de trazer um livro para eu mostrar para vocês aqui em vídeo hoje. O livro da Cabala Enoquiana, praticada por um satanista chamado Aleister Crowley. A Cabala que os judeus praticam é a Cabala Enoquiana de Aleister Crowley. Porque o Aleister Crowley, satanista, praticava uma Cabala satânica, que vem dos judeus. Invocar demônio, não é todo judeu que faz isso, mas a maioria faz. Invocar demônio, até o Belial está lá, a sequência de 72 anjos caídos. Então fuja disso, irmãos. Fuja dessas picuinhas, dessas mentiras. Se apega ao eterno, porque Ele é verdadeiro. Ao Yahushua. A palavra diz, um dia desse irmão me lembrou de uma coisa, e eu falei, isso é uma ministração muito forte. Seja todo homem, seja todo homem, seja, peraí, seja todo homem mentiroso. Eu sou mentiroso. Rabino ABC, Roche ABC, é tudo mentiroso. Somos todos mentirosos. Ninguém tem a verdade. A verdade está com Elohim. A verdade está com Yah, com Yahushua. Aí fica esses caras dizendo, eu estou seguindo o Torá. Então mata os homossexuais. Nós tínhamos que sair na rua caçando homossexual, nem caça gay. Só rapaz alegre. Então vem cá, amarra ele, vamos pedrejar esse camarada. Tem país na África que eles matam. Estão matando. O Islã está fazendo isso. Agora quem está cumprindo o Torá? É o Islã. O Islã está cumprindo o povo da Torá, porque ele está matando os homossexuais, decapitando, apedrejando. Nós não temos que fazer nada disso, é tudo mentira. Então esse movimento evangélico, judaico, messingélico, não tem cumprido o Torá coisa nenhuma. Ainda vem querer anular o Mashiach e os ensinos de Yahushua. Nós temos que seguir o Mashiach, o Ahavá, o amor, a piedade, perdoar as pessoas, amém? Amar as pessoas, aí você cumpriu toda a Torá. Essa é a Torá do Eterno. Amor, amar tudo. Aí no Devarim, agora vem o chicote. Ai, ai, ai. Devarim 23:17. Agora você se prepare. Eu vou mostrar para você na Torá, onde a Torá dá legalidade até para o homem estuprar uma moça. Ai, irmão, isso é escândalo. Não. É contra-resposta a esses mentirosos. Aí eu vou falar, você vai sair na rua estuprando alguém? Vai para ver, eu mesmo te pego, não precisa nem mandar por isso. Se eu pegar no ato, corto 23:17. Então eu sou um perigo, eu sou um vírus nesse sistema. O vírus vem para bagunçar o sistema, desmontar o sistema e formatar ele, para ele ser reiniciado. 23:17. A palavra ensina que nem o dinheiro da prostituição a gente deve aceitar. Olha só. O que não haja prostituição dentre as filhas de Israel, e nem um homem se prostituindo dentre os filhos de Israel. Tu não trarás o salário de uma prostituta, ou o preço de um cachorro, para dentro da abaíte de Yahweh, teu Elohim, por qualquer voto, pois ambas são abominações a Yahweh, teu Elohim. E tu não emprestarás com interesse ao teu irmão. Então veja bem, o Eterno não quer o dinheiro da prostituição. Concorda comigo? Então não pode aceitar dinheiro de prostituição dentro da congregação. Aí o cara coloca lá no site, faça uma oferta para a congregação, Beite, não sei das quantas. Aí está lá a prostituta assistindo a ministração, o serviço, a paraxá, a paraxote. Ela fala, eu vou lá depositar uma oferta.
Esse dinheiro está o quê? Segundo a Torá, amaldiçoado. Então essa congregação está amaldiçoada, não pode pegar esse dinheiro. Congregação não pode pegar o dinheiro do tráfico. Pega lá o traficante, matou 3 garotos porque devia R$5. Ele está lá assistindo ministrações do judaísmo, está assistindo Rosh, A, B, C e D, mas está lá embaixo, ajude nossa congregação com uma oferta. O traficante acabou de matar o jovenzinho, o dinheiro dele está até pingando sangue. Aí ele vai lá depositar o dinheiro na congregação para dar uma forcinha. Então esses caras não pegando dinheiro das pessoas pela internet, sim ou não? Sem saber o que? A procedência. Por isso que muitos aí não sabem porque a vida deles vive virada do avesso. Porque pegam dinheiro de prostituição, dinheiro de traficante, de mafioso, dinheiro com crime. Não pegue dinheiro. Nem você deve nunca pegar dinheiro emprestado dessas pessoas, porque esses dinheiros são amaldiçoados. Eu lembro que o Edir Macedo uma vez pegou, foi $1 milhão com um traficante colombiano para comprar a TV Record na época. Então são coisas absurdas que a gente está vendo. Aí vem esses caras dizendo que estão cumprindo o Torá, meu irmão. Não está cumprindo o Torá. Vocês estão compreendendo? Cumprir Torá é criterioso. Você tem que ser muito criterioso, muito legalista. Aí vim querer colocar a Brit Hadash em dúvida, porque o Mashiach ensina a gente a sair, pregar, abesorar, libertar os cativos, curar enfermos, trazer vida para as pessoas. Vai lá uma pessoa doente com lepra na sinagoga deles, o que eles fazem? Não, você não pode entrar aqui não. Fique lá fora. A pessoa já sem ter lepra, ela não pode estar entrando, ela tem que passar por uma consulta, uma entrevista. Aí o que eles fazem? Mas o dinheiro das pessoas no site eles pegam. Não faz entrevista nenhuma. Você fala, irmão, eu quero fazer uma oferta, um dízimo para a tua congregação, para a sinagoga. Eles nem perguntam se você é macumbeiro, evangélico, católico, já passa a conta, rápido, hein? Amanhã já se faz o mais rápido possível. Porque estão atrás disso também, gente. Então as pessoas têm que ser inteligentes. Põe uma coisa na tua cabeça. Se falarem para você, você não está cumprindo a Torá, pergunta se eles estão. Às vezes você fala, será que eu estou cumprindo direitinho? Se você segue a Rúshua, ele cumpriu por vós. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão cumpriu a Torá da iniquidade e fez com que todos nós pecássemos. E a Rúshua vestiu-se, Elohim se veste de homem, cumpre a Torá por todos nós e reúne nós nele, como está escrito. Aí ele estava dizendo que isso não é verdade. O Mashiach cumpriu por você sim. Pode guardar no teu coração. Porque nós não temos condições de hoje cumprir Torá. Nem ele mesmo tem condição de cumprir Torá. Vou mandar ele depois lá na congregação dele, lá no Rio de Janeiro. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai invocar o nome de Yahusha, do Messias, de Yeshua, ou ele vai fazer a oferta como manda a Torá pelo leproso. São pessoas doentes, não fique doente, por favor. Não deixe a religião te deixar doente. O Salvador cumpriu todas as ordenanças por nós. Pode ter certeza, não tenha medo disso. O que passar disso é de raça-tã. Aí mais uma prova agora terrível e assustadora da tão defendida Torá por eles. Aí mesmo em Deuteronômio 22, quero ver qual a explicação que eles dão para isso. Deuteronômio 22, versículo 23 em diante. Ou 22 mesmo, 22, olha só. Se um homem for achado
deitado com uma mulher casada, ambos devem morrer. O homem que deitou com a mulher e a mulher, assim tudo aniquilarás o mal de Israel. Se uma donzela for uma virgem, estiver comprometida com algum homem, e outro homem encontrá-la na cidade e deitar com ela, então tu os trarão ambos para fora do portão daquela cidade, e vós o apedrejareis, para que eles morram, a donzela porque não gritou, estando na cidade, e o homem porque ele humilhou a mulher de seu próximo. Assim vós aniquilareis o mal de vosso meio. Mas se o homem achar uma donzela comprometida no campo, e o homem a forçar e deitar com ela, então somente o homem que deitar com ela morrerá. Então veja bem, quer dizer que a moça está comprometida. Olha só, a moça está lá comprometida. Aí chega um camarada e a violenta ela na cidade. Aí faz conta, o cara amordaçou a boca dela, não teve como gritar. Oh, estou me estuprando, sendo violentado, socorro! Ela morre apedrejada por causa do estuprador. Mesmo que ela é inocente, porque ninguém ouviu o grito dela, ela é apedrejada. Essas são as leis da Torá, que eles estão dizendo que estão cumprindo. O que tem de adultério nessa terra, de homem traindo suas esposas, até mesmo dentro das congregações, dentro das sinagogas, porque muitos, eu conheci gente dizendo ser israelita, ser judeu, mas trair esposa. Mas aí sabe qual é a justificativa? Na Torá, Moshe tinha a mulher dele, e ele também saiu com uma etíope. Ele catou a etíope e levou para dentro da tendinha onde ele morava e fez sapé que ia lá dentro. Você deu risada, né? Mas se justificam nisso. Vocês estão compreendendo? Está cheio. Então é muito mais fácil eu querer ser um israelita para praticar iniquidade e falar, eu estou seguindo a Torá. Mas a Torá não se segue só por parte, tem que seguir tudo. Mas Lameque tinha duas mulheres, eu também tenho direito de ter. Está na Torá. Salomão teve 700 mulheres oficial no papel, em outras palavras, e 300 concubinas. Como ele dava conta de todas, eu não sei. Uma já dá trabalho. Eu não sei o que ele comia, gente. Raiz de. Como chama? Sabe que naquela época tinha aquela garrafinha levando velho, nó de cachorro, pó de guaraná, pó de pati. É verdade. Como cada conta? 700 mulheres que eram esposas dele. E mais 300 concubinas. Rapaz, vou falar para o seu carro, tem que ser bom. O cara tem que ser fera. Ou não é um maníaco sexual, só pode ser um maníaco. Porque um cara para ter tanta mulher assim, o cara tem que ser maníaco. Viciado na coisa mesmo. Mas isso, aí eles falam, justifica pela Torá. Hipócrita, gente. Por isso que o Mashiach veio e mudou essa lei. Embora o Mashiach não mudou essa lei, ele só reafirmou ela. Ele falou, olha, se você abandonar sua esposa, a não ser por relação sexual ilícita, você a expõe por adultério. Você a partir de hoje não pode ter dúvida, você só uma. Aí os discípulos, inclusive que mestre, reclamou com o Messias. É verdade, quem reclamou com Yahushua, falou, poxa,
naturalmente, eles deviam ter 3, rabinho sai daqui, outro rabinho sai dali. É verdade. E o Mashiach vem e botou o barato de todo mundo. E sabe qual é o mais maravilhoso da lei do Mashiach? Sabe qual é o mais maravilhoso da Torá de Yahushua? Vai você fazer saber que é fora do teu casamento para tu ver. Vai! E trai tua mulher para tu ver. Aparece doença, aparece tudo que não presta. A vida do camarada, a vida é do avesso. É mentira? Vai a mulher trair o esposo para tu ver o que acontece na vida dela. Isso é uma prova que a lei de Yahushua funciona e os malachim estão trabalhando para que ela prevaleça. Amém? Os anjos do Eterno ministram, guardam a Torá e as leis de Yahushua. Então, se eles olharem para você e falar, você está dizendo que está seguindo o Torá, mas no fundo do seu leve você não segue nada, a sua vida não é ministrada por eles. Agora, quando você obedece a Besorá de Yahushua, segue o emissariado, o apostolado, os anjos te aplaudem e falam, esse aí é servo, vamos cumprir, vamos junto com ele, porque nós temos uma nova delegação hoje, a cumprir e obedecer, que é a Torá do Mashiach. Existe a Torá do Mashiach. Hoje nós estamos debaixo da Torá do Mashiach. E os malachim, eles zelam por essa Torá. Amém? Quando você obedece, eles estão na obrigação de ministrar as brahot na sua vida, as bênçãos do Eterno na sua vida, não anulando toda a Torá, mas a Torá do sacrifício, da matança, da morte, não podemos mais cumprir. Não temos mais que fazer isso. Amém? Não temos mais obrigação nenhuma de fazer isso com as pessoas, porque existe uma Torá renovadora. Aí no versículo 26, mas para a donzela tu não farás nada, não existe na donzela algum pecado digno de morte. Portanto, como o homem que se levanta contra o seu próximo e o mata, assim então é este fato. Pois ele encontrou no campo a donzela comprometida, gritou e não houve quem a livrasse. Se o homem achar uma donzela que for uma virgem, que não estiver comprometida, olha só a legalidade do estupro. Olha só, nesse ponto aqui, a Torá está dando legalidade para o homem estrupar mulher. Se o homem achar uma donzela que for uma virgem, que não estiver comprometida, e tomá-la para si, deitando com ela, e eles forem achados, então o homem que deitar com ela dará ao pai dela, da donzela, 50 shecalim de prata, e ela será sua esposa, porque ele a humilhou, e ele não poderá matá-la, embora todos os seus dias. Então quer dizer, aquela minha garotinha, olha só, vou pegar aquela ali. Ele vai lá, olha só, violenta a garota, força ela a se entregar para ele. Aí ele chega no pai da garota, dá um trocado. Quanto que é? 100 reais? 100 reais? Paga 100 conto. E a garota passa a ser dele. Agora eu pergunto para você, imagina o trauma que a jovenzinha sofre por ser violentada. Aí ela é obrigada ainda a, como se diz, a casar com quem violentou ela. Irmão, isso é a Torá. Quer dizer então que a partir do momento que eu nego Yahushua, eu posso fazer isso.
A partir do momento que eu falo a Brit Hadash é uma invenção da igreja romana, eu não tenho que praticar, não tenho que seguir Mashiach nem Torá, como eles estão ensinando. Quer dizer então que eu posso voltar a praticar isso, porque está onde? Na Torá. Então você não me leve a mal. Esse pessoal não conhece Torá, não conhece Mashiach, é um bando de hipócritas descarados da pior qualidade. Aí é natural que eles falem mesmo com os irmãos, não ouvirem as minhas ministrações, porque a gente não vai trazer alegria para eles. Aí você me desculpa, você até fica meio chocado, né, seu Sebastião? Não fica triste não, mano. É as realidades que precisam serem faladas na cara para essa turma aí, pseudo-judeus, pseudo-judaísmos, hipócritas fariseus, para acordarem que nós vivemos hoje na Torá do Mashiach. Estão compreendendo? Nós vivemos na Torá do Mashiach Yahushua. Nós não vivemos mais debaixo desse legalismo. Então, o que está acontecendo? Quando a gente vai ensinar isso para as pessoas, eles ficam revoltados. Fala assim, o Ari está ensinando coisas para as pessoas que desagradam o Eterno. Não estou ensinando, eu estou ensinando a verdade. Está na Torá. Você imagina, fala, eu estou seguindo a Torá, mas a Torá manda você matar o homossexual. Então eu não estou seguindo a Torá. O Islã está lá matando o homossexual. E aí? Aí eles falam, nós só obedecemos a Torá mais que os judeus. Foi o que um judeu, um islâmico falou isso para mim. Falou, eu nunca na minha vida coloquei carne de porco na minha boca. Falou, e lá no meu país, homossexual é morto em praça pública. Porque está inclusive na Torá de vocês. Aí eu fiquei quietinho e falei para ele, meu irmão, nós não temos que seguir mais isso. Porque nós temos um ensino. Eu não acredito nesse ensino. Então eu peguei isso aí de perto. Agora abra Números 31, 17 e 18. Então é lamentável isso, é triste. Quer uma Bíblia, Marcos? Números 31, 17 e 18. Agora imagina, olha a ordenança que está na Torá. Olha uma ordenança. Aí eu vou te explicar aqui, você vai entender, porque você que veio na vigília semana passada, quando nós falamos sobre Miriá e Yosef, você vai entender o porquê. A legalidade da pedofilia. Você vai se assustar. Você não vai se escandalizar com o que eu vou falar hoje? Eu estou só mostrando para você que nós não cumprimos Torá nenhuma e não temos obrigação mais de obedecer a Torá, exceto a mesuzá dos alimentos, o Shabat. Porque existe mandamento na Torá que para nós hoje seria impossível e seria uma coisa maligna se nós praticássemos. Olha o que diz aqui, no versículo 17. 31, Bemidbar, Números 31, 17. Agora então, matai todo macho entre os pequeninos, e matai toda mulher que coabitou com o homem, deitando-se com ele.
Mas todas as meninas que não coabitou com o homem, deitando-se com ele, mantenha-nas vivas para vós. Ai, mantém viva para quem essas moças virgens? Para quem? Para quem matou. Então, o que eles faziam no passado? Eles, quando tomavam, eles estavam invadindo uma cidade aqui, e a ordem que eles receberam, não do Eterno, porque eu não acredito que isso seja a ordem divina do Pai Celestial. Moshe foi lá e falou: vocês vão fazer o seguinte, vocês vão matar todas as mulheres que são casadas. Imagina uma pessoa entra na sua casa, mata você, mata sua esposa, pega a sua filha virgem e leva embora para ser escrava sexual, para ser escravizada. Porque eles tinham o hábito de não deitar-se com mulher que já tinha sido contaminada, com a mulher do próximo. Então, o que os israelitas faziam no passado? Pega só as virgens, as filhas, as netas, leva, porque elas vão ser nossas esposas mais tarde. Vão fazer parte dos nossos concubinados. Está escrito aí? Não está? Aí eu pergunto para você: isso é a ordenança da Torá? São ordens? Aí o nosso amigo lá, que diz ser um cumpridor de Torá, e está negando a Brit Hadasha e ensinando os irmãos a negar Yahushua, negar a Torá, negar a Torá do Mashiach, ele te cumpre isso também. São coisas nefastas. São tipo de ensinamentos que, se eu for ler tudo que eu sei aqui, você vai falar assim: meu, nunca mais eu vou ler a Bíblia. Imagina você invade sua casa, pega você, mata, corta você, mete uma espada, corta sua cabeça, mata sua esposa, pega sua filha que você tanto ama, vira escravo. Agora, quem é que está fazendo isso lá no Oriente Médio? Os muçulmanos, o Islã, o ISIS, o Hezbollah. Eles estão matando cristãos, pegando as filhas dos cristãos e vendendo como objeto sexual. Imagina, vendendo criança de 6 anos, matando criança. Aí sabe o que eles falam? Nós temos feito a vontade do Criador, porque nós temos esses mandamentos também na nossa Torá. Nós seguimos a Torá mais que o judeu. Então, quando a gente ouve os judeus por aí dizendo que estão seguindo a Torá e negando o Mashiach, eles não seguem nada, é mentiroso. O Mashiach veio para cortar tudo isso. Por isso que quando você ouviu na semana passada a história de Yosef, o pai do Mashiach, que criou Yahushua, Yosef casou com Miriam, ela trabalhava no templo. Então essas moças, muitas eram vendidas como escravas sexuais, outras casavam, se tornavam concubinas, outras iam trabalhar no templo. Então Miriam, inclusive a história de Miriam, ela não tinha pai e nem mãe. Não sei se morreu por doença natural ou se foi a guerra que matou os pais dela. Mas Miriam trabalhava no templo, confeccionando o véu do santuário. Só podia trabalhar lá moças virgens. E Yosef já era velho. Yosef já tinha sua idade, aproximadamente de 103 anos de idade. Yosef casa com Miriam, e Miriam tinha quantos anos? 13. Nas nossas leis isso é o quê? É o quê? Pedofilia. Mas a história esconde isso. Chamam esses manuscritos de apócrifos e não querem que você saiba. Somente a igreja romana. Por isso que os padres praticam a pedofilia por debaixo dos panos. Tem judeu que sai lá de Israel para praticar a pedofilia aqui no Brasil. E a consciência dele não pesa, sabe por quê? Porque ele fala o quê? Está na Torá. Então essas moças, essas crianças, viravam e estão virando até o dia de hoje escravos sexuais.
estão virando escravos sexuais. Porque eles vão lá ler a Torá e falam, está na Torá. Nós estamos cumprindo a Torá. Como teve um caso de um judeu que veio aqui no Brasil, não sei se você lembra, alguns anos atrás, foi em 93, ele violentou várias crianças aqui no Brasil e fugiu para Israel de novo. Aí a Interpol foi atrás dele lá. Você sabe qual foi a justificativa dele? Pesquisa na internet, você vai ver. Isso acontecia no passado e ninguém era preso. Os nossos antepassados faziam isso. Aí o satanista, como conhece a Bíblia mais do que os crentes, justifica-se através de quê? Da Torá. Aí eles lêem textos, isolam e falam, está aqui, eu estou fazendo, eu estou praticando a Torá. Isso não é praticar a Torá. Então está na hora de você despertar e entender que ser um messiânico, ser um israelita, ser um yahudinho, não é isso que você está vendo esse movimento aí, não. Ah, eu estou fazendo techuvá, mas techuvá, como você está fazendo techuvá? Ah, eu estou seguindo Torá. Mentira, você não segue Torá. Porque seguir Torá, como eu falei já a princípio, você teria que matar um homossexual. Correto? Estou mentindo? O Marcos é um pregador, estou mentindo, Marcos? Seguir Torá, você teria que matar um homossexual. Seguir Torá, você teria que violentar moças por aí, casar com ela, pagar lá para o pai dela, toma aqui, ó. Quanto que é? É 100 reais, 500, toma. Tua filha agora vai ser minha mulher. Era assim que acontecia. Por isso que a história de José e Yosefe, você vê que logo no começo ele morre. Poxa, Yosefe mal casou com Maria e já morreu. O menino nasceu e ele já morreu. Por quê? Porque ele já estava avançado em idade. Ele morreu aos 111 anos. E ali então, Miriam era uma criança, assumiu uma família. Os irmãos do Messias, que não eram irmãos também, porque era de um outro casamento que José teve. A mulher morreu cedo, a mulher dele. O único novinho era Tiago, Jacó. Então, o que acontece? Miriam assume Jacó e o Machia e a Ruxa. O resto dos irmãos já tinham casado, porque Yosefe era um homem já velho e avançado em idade. Mas isso era natural acontecer naquela época. Para os padrões da sociedade de hoje, isso se torna o quê? Inadmissível. Se hoje um homem velho, de 100 anos, de 80, de 70, de 90, pegar uma moça de 12 anos, ele vai preso. A não ser que tiver um consentimento da moça e da família dela, registrado, com um documento e tudo. Caso contrário, ele vai preso. E nessa época eles violentavam. O cara viu uma moça lá, ele ficou com vontade, ele ia lá e pegava ela à força, lá no meio da plantação mesmo. Depois ele ia lá, pagava para o pai da minha. Se o cara fizesse isso para minha filha, ele estava perdido. Vou falar a verdade. Estaria perdido. Eu ia pegar ele lá e falar, passa dinheiro, não vai pagar nada aqui. Você está na roça. Você sabe por quê? Porque eles vão na Bíblia se justificar com essas coisas. Vão na Torá. Então quando essa turma diz aí que estão cumprindo o Torá, você pode chegar e falar de todo o teu coração, você é um mentiroso. Vocês não estão cumprindo Torá. Porque cumprir Torá não é só um e tesouras, é todos. Você tem que fazer tudo que está escrito. Ter todo o cuidado de praticar toda a Torá. Então você não deixe se levar por essas coisas que estão acontecendo. Por tanta mentira que está sendo pregada e derramada nos últimos dias. O objetivo desse movimento todo, nós estivemos investigando a fundo esse assunto. A ONU está por trás disso. Tem sinagogas aqui no Brasil recebendo doações, muito dinheiro, para desvirtuar as pessoas e tirarem elas do caminho do Mashiach.
Tem sinagogas recebendo dinheiro, eu não estou mentindo, recebendo dinheiro e não é pouco, para ensinar e tirar as pessoas do caminho do Salvador, tirar você da presença dele, da Torá dele, para você desacreditar. Agora estão ensinando que a Brit Hadash é uma invenção de Roma. Você acha que é uma invenção de Roma? Quantas leis que o Mashiach ensinou e elas são veladas pelos anjos? Existem anjos que fazem a Torá do Mashiach valer, como no caso ali do adultério. O Mashiach disse: se você largar a tua mulher, você estará praticando o quê? Adultério. Exceto por relação sexual ilícita, ou aqueles casamentos desordenados. E se o anjo zela, os malahim zelam por isso. E se a pessoa desobedecer esse mandamento do Mashiach, ela está na roça. É como mostrei a princípio aqui, como era difícil uma pessoa ser purificada de uma doença. Tinha que fazer tanto ritual, tanta purificação, mata o animal, joga sangue no dedo direito, no dedo esquerdo, joga sangue na orelha, joga sangue em todo lugar, mata mais um, mata outro, mata a pomba. Gente, era difícil. Aí o Mashiach simplesmente, você crê, então fique puro. Aí o que o Mashiach falou para o leproso? Vai lá e faz aquela oferta que está na Torá, para que eles, por enquanto, não me condenem, porque senão vão me condenar. Vocês entenderam por que o Mashiach mandou ele fazer a oferta? Foi por causa disso, porque estava na Torá. Então o leproso tinha que fazer uma oferta depois. Então o Mashiach falou: vocês vão lá e fazem uma oferta, eu te curei. Você não precisou de fazer aquele monte de aspersão de sangue sobre você. Então agora você vai lá e faz a oferta. Porque os fariseus estão em cima de mim, estão me fiscalizando. Então você precisa entender a Torá e a obra do Mashiach. E não deixar se levar por rabino, por roche nenhum, por líderes de congregações que estão aí fazendo a cabeça das pessoas e fazendo as pessoas perderem a fé no Mashiach e deixarem de acreditar. Aí a pessoa fica cambaleando, porque as informações não. O Mashiach veio, morreu por você e te deu uma nova Torá. Amém? Te deu uma nova Torá, te deu um apóstolo. Quem é o apóstolo dos Gori? Quem é o apóstolo enviado para as outras nações? Shaul. Está lá em Yeshayahu 42. Ele deu um apóstolo para a renovação da aliança. Como Moshe foi na primeira aliança, quando a aliança se renova, o Mashiach manda Shaul. E Shaul é o cara que tem as informações para refutar essa mentira que está sendo pregada na internet, essas sinagogas de Satanás, tanto cristã como judaica, porque estão ensinando as pessoas a apostatarem da emuná verdadeira, que é o Mashiach, os ensinos do Mashiach. Você não vê, você pode ler a Torá todinha, você não vê eles expulsando o demônio, você vê? Eles conseguiram? Não consegue, porque quem está debaixo daquele pacto da acusação, o próprio Shaul diz, é pacto de morte, é pacto de acusação. Você só vê libertação de pessoas, curas e libertações, quando o Mashiach vem. Então a gente não adianta, irmão, não vamos se esconder, por favor, não se esconda atrás de uma capa, não vista uma capa que você não pode suportar vestir. O apóstolo Shaul disse que o pacto da Torá é pacto horrível, espetáculo horrível de morte. As crianças, os seres não podiam chegar nem perto do monte Sinai, porque se chegasse perto do monte, morria, fulminado. Aí está essa turma toda aí na internet, esse camarada contestando meus ensinos, dizendo para os irmãos: olha, deleta o Rosh Daniel do seu Facebook. Por isso eu percebi que tinha alguns camaradas lá que sumiu. Deleta aí. Aí o rapazinho chegou, viu meu rádio Nextel lá no vídeo, falou: vou falar para ele o que está acontecendo. Ele me chamou no rádio e falou: é o seguinte, o
Marcos Abraão e com a fulana de tal de Radash, não sei das quantas, não sei o nome dela, estão aconselhando os irmãos a deletar o Senhor do Facebook deles e não ouvir os seus ensinos. Eu falo para você diferente, pode ouvi-lo à vontade. Quando você fala assim, eu quero ouvir uma ministração do Rosh Marco, a Paraxá, pode ir lá e ouvir, fique à vontade. Eu quero ouvir o Rabino Marcelo, homem do Eterno, abençoado, gente fina, humilde demais. Dentro do que ele é, dentro da categoria dele, por ser um rabino, por ser engenheiro, por falar 6 idiomas. Troca e-mail, se eu mandar um e-mail para ele, na segunda-feira já tem uma resposta do e-mail dele. Pode ouvir, eu não proíbo não, jamais, eu não sou árbitro de ninguém. Eu confio no que eu tenho ensinado. Vocês estão compreendendo? Eu sei o que eu tenho ensinado. Então a gente não proíbe isso. Você pode assistir a hora que você quiser. Se você tiver ouvidos para filtrar, filtra o que é bom. Guarda no teu coração. O que não presta, você joga fora. Mas a gente que tem ensinado sem medo, não tem medo de nada não, irmãos. Já falei. Meu medo é só do Eterno. Esse sim eu tremo. Esse pode me lançar no Sheol e pode fazer comigo o que ele bem quiser. O resto não. O máximo pode fazer é matar o povo. Então guarda no coração de vocês. Quando você olhar para você dentro do espelho, você fala assim, eu sou um transgressor. Eu não cumpro o Torá. Eu sou um desobediente. Miserável homem que sou. Ainda bem que o Mashiach Yahushua morreu por mim. Ainda bem que o nosso Salvador deu sua vida no madeiro para que hoje eu pudesse ter a piedade do Eterno na minha vida. Porque você, pela Torá, você nunca vai ser justificado. Abra lá em Gálatas. Capítulo 2. Quem crê na vida de Hadash no Novo Testamento? Amém. Quem crê que Shaul é o emissário das nações? Amém. Se você crê, então preste atenção no que Shaul fala. Então, 14 anos depois, subi novamente para Yerushalayim com Barnabá e também levei Teitos comigo e eu subi dirigindo por revelação em nível sode. Olha só, ele sobe em nível sode de mistério e comuniquei-lhes a Besorá que proclamo entre as nações, mas reservadamente aos que eram da torre estima, de boa estima, para que algum modo não tivesse me empenhado ou trabalhado em vão. Mas nem Teitos, que estava comigo, que é Titus, né, nas Bíblias aí, comigo sendo arameu, foi obrigado a circuncidar-se imediatamente, por causa dos falsos irmãos israelitas, que se infiltraram e que tratavam secretamente para espionar a nossa liberdade que temos no Mashiach e Yahushua, no intuito de nos levarem à escravidão. Então veja bem, olha só, o que eles fizeram? Espionar a liberdade de Shaul e do outro discípulo de Tito. Esse cara não é circuncidado. Por que Teitos não era circuncidado? Por quê?
Quem aceita o Mashiach é circuncidado aonde? Aonde? Do leve. A própria Torá já dizia lá em Devarim que o Eterno queria que o povo israelita fosse circuncidado no coração. É proibido circuncidar? Não. Mas a circuncisão não deve ser feita dentro do legalismo da Torá. Porque a circuncisão existe antes quando Abraão circuncidou Isaac e todos da sua casa e ele mesmo, não existia Torá ainda, correto? Não existia mandamento. Então não é nenhum pecado você circuncidar. Mas a verdadeira circuncisão é feita aonde? No leve. Isso está na própria Torá. Você lembra onde está? Eu tenho na outra Bíblia marcada. Qual que é? Deuteronômio 12:16. Então a circuncisão, segura aí nessa página, já a gente acha. Então o que acontece? Shaul fala que eles queriam fazer o que com eles? Escravizar. O que é escravizar? É tornar você escravo novamente. Mas o Mashiach morreu para você não depender mais daqueles rituais, para você não depender mais de carneiro, de cabrito, de sangue de pomba. Foi para isso que o Mashiach morreu. Ele é a Keporá, ele é a oferta pura e perfeita, ele é o Cordeiro de Elohim. Mas nós não aceitamos isso, porque a Brit Hadasha, o Novo Testamento, foi escrito pelo Império Romano, pela Igreja Romana. Então nós não aceitamos. Vem cá, o cara não aceita a Brit Hadasha, correto? Mas também não pratica a Torá como tem que ser praticada. Correto? Estou mentindo? Você está vendo os israelitas por aí matando o homossexual, como manda na Torá? Você está vendo os israelitas por aí apedrejando pessoas em adultério, como manda na Torá? Você está vendo? Não. Então a pessoa acaba ficando numa incógnita. Ela não cumpre nem Torá e acaba duvidando daquele que morreu por ela. O que acontece com a pessoa que tem dúvida? O que diz a palavra com respeito à dúvida? Seja você quente ou frio. Não seja morno. A pessoa que é morna, ela tem dúvida. Você tem que ser quente ou frio de uma vez. E é o que está acontecendo com muitas pessoas. Elas estão esfriando de uma vez. Por que elas estão esfriando? Porque elas estão recebendo informações que estão tirando ela do Mashiach. Correto? Devarim 30. Verso 6. Então abre aí em Devarim 30 para você ver que já na Torá o Criador dizia que ele queria a circuncisão no leve. E Shaul entendeu. E sabe que o emissário Shaul? Ele é um cara que entende de Torá. Devarim 30, verso 6. Deuteronômio. Olha aqui. E Yahweh teu Elohim executará a Brit Milá, que é circuncisão, sobre o teu leve e sobre o leve da tua zera, para ter e arrabar por Yahweh teu Elohim, com todo o teu leve, com todo o teu ser, para que tu possa viver. Então a circuncisão no leve, ela faz o que com a pessoa? Ela faz a pessoa viver. Somente a circuncisão no leve faz a pessoa viver. Então, quando o Mashiach
circuncida você no leve, o que você passou a ter na sua vida? Alegria, você passou a ter vida. Foi ou foi? Puxa, que alegria. A pessoa que acordava mal-humorada, acordava xingando, falando besteira, começou a acordar feliz. Porque Yahushua grava no teu leve a Torá. Mas qual Torá? A Torá do Eterno. Não a Torá contaminada por Roma também e pelos gregos. Então a verdadeira circuncisão é no leve. O apóstolo Shaul diz que quando nós aceitamos a circuncisão, da Rahamim, nós decaímos. Em algumas versões está da graça decaístes. A pessoa decai, a pessoa começa a ficar morta. Não é por mal, meus irmãos, olha esse movimento aí. O Marcos está aí na internet, ele sabe. Todo mundo morto. Falando de Torá, de movimento, mas ninguém vai para a rua pregar, abençoar para o povo. Tudo é de sinagoga, com o símbolo na mão. Não se exige que eu chorar. Quem que vai para a rua? Cadê os movimentos nas ruas, nas casas, nas cadeias? Como Yahushua mandou visitar o órfão. Cadê? Quem está fazendo isso? Mal atende um telefone quando você liga. Eu lembro no começo da nossa conversão, quantas vezes eu liguei para tantas congregações. O único que me atendeu na época foi o Robespierre e o Rabino Marcelo. O resto, nem, só querem a secretária. Ajuda essa obra. Conta, tal, deposite uma oferta. Aí você para pensar, oh meu pai, é isso que é judaísmo? Nós temos que revolucionar. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ir às ruas. Nós temos que estar pronto para ir às ruas e anunciar o Mashiach. Ensinar as pessoas a sair da Babilônia, a serem restauradas. A igreja evangélica precisa ser restaurada e não judaizada. Ela precisa fazer techuvá, não para virar judaísmo, mas para ser restaurada aos caminhos do Mashiach, aos primórdios da igreja primitiva, da igreja do passado que agradava o Eterno, que milagres e milagres e milagres e milagres e mudanças de vida aconteciam, não como hoje. É muito fácil você pegar uma pessoa que já está curada, que já sabe andar e falar. Agora vem para a minha congregação fazer tefilá comigo. Vem botar um kippah, vamos ser judeu. Não é assim? É fácil. Vai lá, pega ela lá fora, na lama, cheio de droga, cheio de carrapato, cheio de carrapicho. Não é verdade? Pega ela lá cheio de carrapicho, cheio de doença, cheio de pereba. Cheio de pereba. Aí você limpa ela, você instrui ela, você ajuda ela. Aí ela se renova, é restaurada, abençoada. Amém? Esta é a obra de Yahushua. O Mashiach falou para o fariseu, falou, mestre, eu, lá em Lucas 10, 24, eu sigo a Torá, todos os mandamentos. Mas tá bom, faz isso e tu serás salvo eternamente. Aí, em outras palavras, o Mashiach falou, só que eu vou mostrar para você como é que se vive Torá. Aí ele conta o exemplo do bom samaritano. Passou correndo lá do enfermo, e foi saltado e apanhou, foi arrebentado, era tudo quebrado. O corrente passou a largo, nem olhou. Aí veio o Levi, aquele lobo eterno da tribo de Levi, olhou para mim e vou embora. Deixa esse cara aí morrer. Aí veio o samaritano, que para os israelitas na época era pior que um cachorro aquela turma, porque eles eram judeus também, eram israelitas, mas eles não aceitavam as ordenanças dos fariseus. Então eles passaram a ser excluídos da cidade. O samaritano foi lá, falou, vem cá, eu vou ajudar você.
levou o cara na hospedaria, curou ele, deu remédio, deu dinheiro para pagar a hospedagem dele. Falou, cuida dele, se faltou alguma coisa, quando voltar eu pago. Aí uma cheia falou, quem mudou a Torá? É isso que é cumprir Torá. Entenda uma coisa, irmão, o que esses caras estão fazendo é destruindo e não edificando ninguém. Ah, mas o Talmud, o livro sagrado, é a Torá oral. Sabe o que é a Torá oral? É a Mashiach. Ele é a Torá oral. O Talmud que ensina você a odiar cristão. Se uma mulher cristã tiver impacto, você for médico do plantão, deixa ela morrer. Está lá no Talmud. Está no Talmud. Então isso não é Torá. Então quando eles foi? O Talmud fala que qualquer criança que não é filho de mãe judia é animal. Animal, é isso mesmo. Está no Talmud. Então quando essa turma vem falar para você e querer discriminar você, dizer que você não segue, que você é mexingélico, que você não segue Torá, pergunta se ele segue. Pega esses versículos que eu citei hoje, que depois esse vídeo vai pro ar, anota e fala, você segue, então prova para mim que você está obedecendo a Torá mesmo, meu terra. É tudo uma mentira. O que o Satanás está fazendo nesses últimos tempos é usando isso para tirar o foco da fé das pessoas, para derrubar um monte de gente. Tem um monte de gente saindo de congregação, cristãs, evangélicas, então não querem mais seguir em lugar nenhum. Eu tenho conversado com inúmeras pessoas todos os dias no Facebook, no Google, as pessoas me chamam, mandam mensagem, mandam e-mail, eu vou respondendo. Eu tenho visto coisas terríveis. E uma pena que muitas delas estão em outros estados, não pode vir aqui. Então coloque no teu coração uma coisa: a circuncisão já aconteceu na sua vida. A Torá do Eterno está dentro de você. Ele mesmo já disse aqui em Devarim, que coisa linda: Yahweh, o teu Elohim, executará a Brit Milá sobre o teu coração e sobre o leve de tua zera, da sua família e dos teus filhos, né? Para terem arravá por Yahweh, teu Elohim, com todo o teu leve, com todo o teu ser, para que tu possas viver. Isso já era lá na Torá, a vontade dele já era essa, mas isso só podia acontecer quando o Mashiach fosse para o madeiro. Então a Torá está dentro de você. Já tem uma aliança dentro do seu leve, já no seu coração. Quando você vê uma pessoa refutando a Torá do Mashiach, quando você vê alguém refutar a Torá do Mashiach, porque a quebra de Hadash é isso, olha esses absurdos. Sabe o que você tem que fazer? Fazer isso aqui. João, Yohanan, primeira carta de Yohanan, segunda, se não me engano, não, pode abrir aí, Yohanan, segundo Yohanan. Yohanan fala claramente aqui o que nós temos que fazer. Deixa eu ver. É.
diz a palavra. Capítulo 1 de Yohanan. Oh, rapaz! 1:9. Olha o que diz. Essa é a resposta que você tem que dar para essas pessoas que não querem obedecer o Mashiach. Todo aquele que comete violação contra a Torá, não permanecendo nos ensinos do Mashiach, não tem Elohim. Olha só, a pessoa que viola a Torá, não permanecendo aonde? Nos ensinos do Mashiach. Não tem Elohim, aquele que permanece nos ensinos do Mashiach. Aqueles que permanecem nos ensinos do Mashiach têm ambos, o Abba e o Filho, tem o Pai e o Filho. Então, quando você permanece nos ensinos do Mashiach, você tem o Pai e você tem o Filho. Amém? Agora olha só o que ele diz. Se alguém se chegar a vós e não traz esse ensino, não receba-o em sua casa, nem lhe dê shalom, pois aquele que sauda com shalom se torna participante de suas obras más. Tenho muitas coisas que vos escrever, não vos quis escrever com papel e tinta, mas confio que irei até vós e falarei Panaim, Panaim, a fim de que nossa Sinhá possa ser completa. Os filhos da tua irmã eleita te saudam. Amém. Então veja bem, está lá Sabino, está lá Marcos Abraão, está lá Rabino Pizra. Nós não concordamos com a Brit Hadash, com esses ensinos do Messias. Aí você fala, eu vou continuar assistindo. A palavra diz que você não deve participar com essas pessoas. Vocês estão compreendendo? Porque estão ensinando isso na internet. O Marcos Abraão estava falando assim: eu nem leio mais a Brit Hadash. De tantos erros que ela tem, eu prefiro não lê-la mais, porque o Messias não ia ensinar aquelas coisas contra a Torá. Aí ele está aconselhando as pessoas a não ler mais a Brit Hadash. O Rabino Pizra, ele se denomina Rabino, mas ele é brasileiro. Está ensinando as pessoas a não obedecerem mais os ensinos do Mashiach. O Fábio Sabino, professor, nem se fala. Tem mostrado para todo mundo e feito as pessoas desacreditarem na Escritura e no Messias. O Yohanan deixou claro aqui: qualquer pessoa que vir na sua casa e ela rejeita tanto a Torá como os ensinos do Mashiach, se ela rejeita os ensinos do Mashiach, ela não deve ser o quê? Recebida na sua casa. Se você é messiânico, você não pode aceitar uma pessoa dessa. Ah, mas tem coisas boas. Não. Essa pessoa não tem o Elohim na vida dela. Está escrito aqui, eu creio. Essas pessoas não têm Elohim. Então você precisa ter discernimento. Tomar cuidado, porque você pode estar caindo numa armadilha, que mais tarde você vai ver a armadilha. Você sem fé, sem esperança, sem convicção de mais nada, como muitos já estão, por causa de determinados ensinos. Você sabe por que os judeus ainda têm uma Torá para ler? Foi porque os judeus guardaram a Torá? Quem foi que guardou a Torá? Quem foi que guardou, irmãos? Os gregos, que eles tanto falam mal. Se você não sabe,
Nunca teve uma Torá em hebraico, na língua ivrítica, na língua semítica antiga. Se eles têm hoje a Torá, foi porque eles copiaram da Septuaginta, que os 72 rabinos escreveram na época de Alexandre Grande. E Roma guardou. Se eles têm alguma coisa, não foi porque esse grupo messiânico judaico ortodoxo de 1700 para cá guardaram e fizeram alguma coisa. Foi porque lá atrás, no passado, os gregos guardaram tanto a Torá quanto a Brit Hadash. Vocês estão compreendendo? Aí vem eles falar mal dos gregos, falar mal dos ensinos da língua grega, falar mal, mas vem cá. Quem foi que guardou a Torá? Preservou os escritos para a gente hoje ter alguma coisa para ler. Você não acha um manuscrito em hebraico, exceto os da Caverna de Nahar de 1947, depois que as Bíblias já tinham sido formadas. Então, na realidade, o que essa turma hoje está contestando, xingando, anulando a Brit Hadash, porque olha, no grego está errada essa informação, está errada essa. E assim um monte de gente cabecinha, é mesmo, é assim, ele está certo, isso, é verdade. Esse é o mal do brasileiro, meu irmão. Sabe qual é o mal do brasileiro? Não contesta nada. Então sempre, o meio, Baruch Hashem, Baruch Hashem, oh, Baruch Hashem. Não é isso não. Tem uma dúvida no teu coração? Conteste. Chegue na pessoa e fale, irmão, me dá uma explicação mais plausível, porque eu estou com uma dúvida. Nós não podemos viver com dúvida. Correto? Ou você acha que é certo você ter dúvida? A dúvida desagrada o Iago. Então eu não estou falando mal de ninguém. Eu só estou expondo bem claro como resposta. Porque essa pessoa tem falado para pessoas me excluírem dos seus Facebook. Eu não falo isso para ninguém. Pode acionar ele à vontade. Pode conversar com ele a hora que vocês quiserem. Sabe por quê? Eu não tenho medo do que eu sinto. Tenho o pé no chão. Muito no chão. Então guarda no teu leve. Quando uma pessoa, todo aquele que comete violação contra a Torá, não permanecendo nos ensinos do Mashiach, não tem Elohim. Aquele que permanece nos ensinos do Mashiach tem ambos, o pai e o filho. Se alguém chegar a vós e não traz esses ensinos, não receba em vossa casa e nem lhes dê shalom. Eu vou ir na casa do Arrim, mas eu não gosto da Torá, a Torá não presta, a Torá é lei. Essa pessoa não deve entrar na sua casa. Eu vou na casa do Arrim. Olha, eu só creio na Torá. A Brit Hadasha toda contaminada, os ensinos do Messias. Então eu não sigo, eu só sigo a Torá. Mentira, não segue. Põe no coração, não segue. Seguir Torá é osso duro de roer. Você tem que ter sangue nas mãos para seguir Torá. Você tem que matar pessoas. Você tem que jogar pedra em quem adultera. Você tem que matar o homossexual. Você tem que ser um estuprador, violentador de garota, para dizer que está seguindo Torá. Vocês estão escandalizados? Estão? Não, sim. Estão escandalizados? Tá? Não fica, meu irmão. O senhor está lendo a Bíblia. O senhor lendo a Escritura? Estou lendo, mas é que para seguir essa forma que o senhor está dizendo, tem que ser criminoso no nosso país. Se torna um criminoso. Mas é isso. O senhor raciocinou. Se torna um criminoso. Agora, por que o Mashiach veio trazer a Torá dele? Rahamim, piedade, compaixão. Divinação pura é do lado do mal. Você entendeu? E tem mais coisa aí. Se eu for olhar tudo, você vai pegar. Vai fazer igual um camarada fez na internet. Eu não aceito mais isso. Vai pôr mais uma Bíblia no meio.
Porque ele falou, não tem condições. Ah, mas tem o sódio da Torá? Tem o sódio da Torá, tem coisas maravilhosas na Torá. Tem ensinos maravilhosos, como a lei da Kashrut, a lei do Mezuzá, que ensina você a comer, que ensina você. São coisas boas. O Shabbat, não é maravilhoso? Você bate o Shabbat, você sente-se totalmente renovado. Tem coisas maravilhosas. Você tem que ter discernimento. Você só não pode sair por aí dizendo que você está cumprindo o Torá, porque você não está. E nem eu estou, nem ninguém está. Porque nós vivemos debaixo da Torá de quem? Do Mashiach. Ele cumpriu por nós a Torá. Ele se fez oferta pura. Ele provou como é ser o Ben Adam aqui e seguir esses mandamentos por meu pai. Esse povo precisa de Rahamim. Não é fácil não, eu tive lá em carne e osso. Só não sabe como é difícil, meu pai. A vida que esses homens estão levando lá nesse mundo. Eles sentem dor de barriga, eles sentem vontade de urinar, eles têm dor de cabeça, eles têm tanto sofrimento naquela carne. Eles passam por tanto sofrimento que não é fácil eles estarem lá, eles ficam nervosos. Vem a ira. Eu senti tudo isso no corpo, então eles precisam de piedade e não de tanta severidade. Por isso que entrou a justiça do Eterno. É muito fácil você falar de uma coisa e você não provar. Vocês estão compreendendo? Ah, eu vou falar mal do bolo da padaria, mas eu tenho que bolo. Eu tenho que comer o bolo e sentir se o bolo é bom ou ruim. Então o que o Eterno fez? Meu filho vai provar. Ele vai sentir o que é viver como um ser humano. Porque o Eterno, vamos falar real, o Eterno é um ser incorpóreo. O Mashiach tinha a plenitude dele. Falou, pai, não dá não. O povo lá sofre. Na época, depois que foi escrito a Torá, os seguidores da Torá praticavam tudo isso. Praticavam. Poxa, você viu aí? Tá vendo, né? Praticavam. Muitos deles praticavam. Tanto que quando Israel realmente desviou-se da Torá, ele não se desviou, eles se desviaram da adoração. Mas certas práticas eles continuaram praticando. Entendeu? Muitas coisas, como vamos supor, os homens mais velhos falam, menininha nova, filé, pegava. E aí? Quem ia falar o quê? Era a legislação do país. Vocês têm que entender que a Torá tem dividida por 3. Hukim, Mishpatim e Mitzvot, mandamentos, aplicações das leis, Mitzvot. Hukim, aquilo que você não entende. Você lê, são mistérios, são sorte. Você lê e não entende. Só vai entender quando o Eterno permitir. Então existe um Mishpat, que é julgamento, leis que são aplicadas para ser julgadas. Então existem certas leis julgadas aqui, como no caso do estupro. Dando volta para o estupro. O cara tinha o direito de estuprar a moça, pagar e ficar com ela. E a moça não tinha vontade, coitada? Ela não tem vida própria. Mas são mandamentos que estão na Torá. Então o Mashiach vem trazer uma nova Torá. O homem casava com a mulher e falava, estou enjoado dessa. Agora vou arrumar outra. Enjoei. Toma aqui uma carta de divórcio. Aí o Mashiach falou, agora você não manda mais carta de divórcio não. Quem mandou dar carta de divórcio não foi o Eterno, foi o Moshe. Então o que ele mostrou com isso? Que havia leis que estavam ali, ordenanças, que eram do homem e não vinham do Eterno. Foi o Moshe que mandou. O Mashiach falou, quem vos acusa é Moshe, não eu. Vocês estão compreendendo? Ele diz, quem vos acusa é Moshe. Então Moshe legislou todas as leis. Ele colocou o que ele achou, o que ele entendeu, o que ele queria. Dentro, baseado, quando você estuda direito, na lei do direito é assim, cada artigo puxa extensões. Então hoje no artigo 157, que é assalto à mão armada, se você, antigamente a polícia pegava o cara com uma arma de plástico, ele não ia preso. Ele chegava na delegacia e saía. A polícia pegava o cara que fingia estar armado, colocava a mão aqui, é uma sala fazer cara feia.
Aí chegava lá, não está guardado, então ele era solto. O que eles fizeram? Esticaram as extensões do artigo 157. A partir do momento que o jovem for assaltar uma pessoa e ele falar com um tom ameaçador, já não precisa de arma de fogo. Ele já vai preso por 157. Aí ele está com arma de brinquedo, não faz mal para ninguém, excelência. Ele é enquadrado no artigo 157 com um agravante mínimo, mas não deixou de ser enquadrado e de ser preso, porque eles viram que o artigo era muito forte. Então como que acontece? A Torá, o Eterno deu 10 mandamentos. O Eterno diz: não matarás. Então Moshe foi puxando extensões do artigo e fazendo leis e leis e leis e leis. Faz parte da Torá, faz parte do artigo. A lei da cobiça. O Eterno diz: não cobiçará nada do seu próximo. Então o Moshe foi lá e foi acrescentando. Então isso se tornou o quê? A legislação do povo israelita. Então nem mesmo o Estado de Israel aplica a Torá. Partes da Torá são aplicadas em suas leis, mas nem todas as partes são aplicadas. É tanto que Israel se tornou, como eu disse no princípio da reunião, as leis da Torá. Israel se tornou o terceiro país como se diz, aprovar a lei do casamento homoafetivo. Então, se fosse olhar pela Torá, Israel tinha que estar fazendo o quê? Matando. Agora o Islã, que é vizinho deles, não faça isso, nem fale disso, porque lá eles matam em praça pública. O ladrão perde a mão. Quando você anda na 25 de março, eu trabalhei lá, você rapidamente identifica quem era terrorista, quem não era, quem era ladrão, porque eles vêm com a mão cortada de lá para cá. E muitos deles que são homossexuais, tem um monte de gayzinho árabe lá, você tem que ver. As bebinhas vendendo peça, vendendo tênis, tem gay. Porque eles vêm de lá para cá, porque se eles ficarem lá, eles matam. Estão tudo lá, trabalhando no centro de São Paulo. Aí teve um amigo nosso que estava com a mão assim, sem os dedos, né? Ele é muito amigo meu, mãozinho, tinha um apelido dele de mãozinho. Aí ele falou para mim um dia, ele contou o que aconteceu, que ele estava mexendo numa bomba, a bomba explodiu, estava fazendo treinamento, porque lá eles aprendem a fazer isso, é curso, a serem, para se caso serem convocados, eles têm que saber armar uma bomba e detonar a bomba. Aí a bomba explodiu na mão dele e perdeu esses dedos. Então, para não ficar envolvido com o terrorismo, eles vêm embora para cá, eles querem viver a vida deles. Então lá eles procuram seguir, porque Maomé conhecia a Torá. O Corão é escrito com base em trechos da Torá. O Corão veio existir no ano 700, no ano 700 era comum. Então eles vieram, foi a base da Torá. Então por isso que essa religião surgiu. Ela também é uma raiz das escrituras dos israelitas. Então você precisa entender que ser judeu, ser um seguidor do Mashiach, você tem que saber administrar tanto a Torá como também a Brit Hadash. Você tem que saber administrar os dois. Você não pode ser um delinquente, que para mim uma pessoa que tem essa posição é um delinquente, é um fanático espiritual. Brit Hadash está cheio de eu não vou mais seguir os seus ensinos. Ou então você chega um radical, eu não quero mais saber da Torá, só da Brit Hadash. Não, aí você está desequilibrado. Você tem que saber administrar tanto o ensino quanto o outro. Fazendo assim, você tem o pai e o filho. Porque aonde o pai estava se manifestando? Na Torá. E o filho se manifesta. Então, fazendo assim, o que o homem disse? Tem o pai e o filho. É simples de entender. Ah, mas vem um camarada aqui. Não receba. E se você der shalom para essa pessoa, você está participando da maldade dela. Então, para mim, essas pessoas não servem. Para mim, não servem. A gente tem que ser inteligente. Vamos aprender, crescer em nome de Yahushua. Vamos orar em nome do nosso Salvador e participar do Chico para você ir para casa.